Por que as pessoas se autolesionam? Essa é uma pergunta que muitas vezes fica sem respostas, mas a gente precisa ir atrás dessas respostas para entender esse fator social que é ignorado por muitos ainda em nosso país. Os números são alarmantes. 20% dos jovens fazem ou já fizeram algum tipo de autoagressão. 17 a 20% dos jovens entre 11 a 14 anos já em algum momento se cortaram, se queimaram, se feriram, fizeram alguma coisa para sentir dor e que essa dor pudesse substituir o lugar da outra. É interessante aqui a gente pensar o seguinte: é uma dor que substitui outra dor. Parece algo sem sentido, mas quando nós fazemos as perguntas para algumas pessoas que tiveram esse tipo de atitude, elas precisam sentir uma dor diferente da dor que elas já carregam, e isso parece um pouco contraditório, não é verdade? 20% dos jovens estão inseridos nele com 11 anos de idade até os 14 anos de idade, 17 a 20% dos pré-adolescentes chegando na sua adolescência, ali aos 14 anos, já tiveram contato com algum tipo de informação a respeito disso. E a maioria das pessoas, de alguma forma, já tentaram se autolesionar. É importante a gente entender isso porque alguns pais ignoram essas informações. Professores, cuidadores de crianças, pessoas que estão aí cuidando de outras pessoas. E seria importante a gente entender que se nós não tivermos essas informações em mãos, dificilmente nós vamos conseguir identificar essas pessoas que estão passando por isso. A grande realidade é que as pessoas que se autolesionam estão pedindo socorro, mas não sabem como fazer isso. Eu sempre dizer para as pessoas, quando eu estou ensinando a elas sobre algum treinamento, algum curso, que elas precisam ter as informações, precisam conhecer as questões que estão ali sendo colocadas e apresentadas, para quando elas olharem, elas identificarem. Muitas vezes esses problemas estão dentro de casa. Muitas vezes esse comportamento ele é adquirido. Adquirido onde? Adquirido principalmente nas escolas e vindo pelo menos ali da internet. Nós vamos ver a grande facilidade que as crianças hoje têm de ter um celular, de ter um conhecimento mais rápido, mas ao mesmo tempo essas crianças, esses adolescentes estão sendo apresentadas muito cedo a alguns tipos de informações que de trazer essas pessoas ao desequilíbrio mental. Portanto, é bom informar aqui para vocês que a maioria dessas crianças, desses pré-adolescentes, das pessoas que se autolesionam, tem transtornos mentais, transtorno de humor, de bipolaridade, nós temos transtorno de comportamento. São vários transtornos aqui que a gente pode colocar. Mas como esse vídeo, a importância dele é chamar a sua atenção para essas questões, eu prefiro não entrar muito nessas questões de transtornos, mas chamar a sua atenção para dizer que os fatores são psicológicos, são psiquiátricos, religiosos, culturais e ambientais. São N razões em que as pessoas começam a procurar substituir uma dor pela outra. E quando essas pessoas elas são colocadas diante de outras pessoas que já tentaram, ou já fizeram, ou ainda fazem uso da autolesão para substituir essa dor, acabam influenciando esses pré-adolescentes para que eles façam também. E uma vez que essa porta é aberta, uma porteira é escancarada e pede-se o controle. Porque quando a pessoa se corta, se queima, se machuca propositadamente para que ela possa sentir uma dor diferente daquilo que ela carrega. E aí a gente pode ver o seguinte: as pessoas às vezes carregam dores de traumas, de momentos difíceis que ficaram traumatizadas, e carregam essa dor sem colocar para fora, sem procurar um especialista, sem procurar alguém para ajudar elas a conseguir falar sobre essa situação e se resolver. O que acontece? As pessoas vão carregando essas dores, carregando essas dificuldades, e com o tempo isso vira uma dor insuportável. E nós precisamos sempre ter uma válvula de escape, ou seja, de alguma forma essa dor precisa ir embora. E para que ela possa ir embora de verdade, nós temos aqui algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, é a procura de se autolesionar. Algumas pessoas procuram tirar a própria vida, algumas pessoas surtam, de repente as pessoas têm um surto psicológico e aí se ferem ou ferem alguém, somem de casa, alguma coisa geralmente acontece desse tipo. 5% dos adultos fazem uso da autolesão, 17% dos jovens fazem uso da autolesão e 20% dos pré-adolescentes fazem uso da autolesão. Isso aqui é importante, porque se nós não conhecermos esses fatos ou esses dados, nós não vamos conseguir combater o que está acontecendo.